Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui, professora Larissa Aparecida da Costa, para estar falando para vocês sobre um reino, o reino do fungi ou o reino dos fungos. Vou começar a estar falando para vocês sobre as características gerais desse reino. Nesse reino, eles são eucariontes, né? Ou seja, eles vão absorver a água do próprio ambiente que eles vivem. Mas para que isso aconteça, né, eles vão liberar enzimas digestivas, e são essas enzimas digestivas que vão ativar o meio orgânico, né? E vão romper as moléculas simples, né? Que vão ser absorvidas por eles. E alguns fungos, eles são utilizados, né, na nossa indústrias farmacêuticas para a produção de antibióticos. E um antibiótico bem conhecido é a penicilina, que é feita a partir do fungo. E quando se fala em fungo, já vem na nossa cabeça, né, alguns alimentos mofados, que eu tenho certeza que você já deve ter presenciado algum desses que eu trouxe na casa de vocês, como a laranja, o pão ou o bolo. Não existe só esses 3 tipos de alimentos mofados que você já deve ter presenciado, mas eu trouxe esses 3 exemplos. E você sabia que o cogumelo é um fungo? Se você não sabia, eu trouxe aqui para vocês alguns cogumelos que são utilizados na nossa alimentação, que você talvez não sabia que seriam fungos, e eu trouxe para vocês. Que é o champignon, o shiitake e o shimeji. Eles são bastante utilizados, né, na nossa alimentação, no nosso dia a dia, né? E alguns fungos também são utilizados, né, nas indústrias de laticínio, na produção de queijos. E eu trouxe 2 exemplos, que são o queijo gorgonzola e o roquefort, que são feitos de fungos. E alguns fungos, né, eles causam alguns efeitos alucinógenos, e outros são muito mais venenosos, que apenas com um pedaço você pode ter até o teu óbito. Então, são bem perigosos alguns fungos. Eles podem atuar, né, como parasitas de plantas e de animais. E nas plantas, eles atuam, né? É uma doença bem conhecida, é a ferrugem, que dá no café e em alguns cereais, né? E é bem conhecida no nosso dia a dia. Acho que algum de vocês já deve ter presenciado a ferrugem, principalmente no café. E nos animais, ocorrem algumas doenças, né? Alguns fungos, que são a micose, que dá na pele humana, o sapinho, que ocorre na boca, né? E a candidíase vaginal. E entre outras doenças também causadas pelos fungos nos animais. Bom, as relações, né, elas são relações ecológicas do tipo mutualismo, ou seja, elas vão trocar benefício entre outras espécies no ambiente. Eu trouxe 2 exemplos para vocês de associação, né? Que são a associação de fungos com algas, que vão destinar os líquens, e de fungos com plantas, que vão se originar as micorrizas. Eu vou estar explicando um pouquinho melhor sobre esses 2 fungos, que são os líquens e as micorrizas, um pouquinho mais para frente, e detalhar melhor. Aqui no nosso lado esquerdo temos os líquens, e do nosso lado direito as micorrizas, que são fungos. Eles são formados, né, por vários filamentos de células, que damos os nomes de hifas, e os conjuntos de hifas, que damos os nomes de micélio. Temos também o corpo frutífero, que fica por cima do solo. A parede celular do fungo, ela é formada de quitina e de polissacarídeos nitrogenados. E em alguns casos também por celulose, não apenas por quitina e polissacarídeos. E as estruturas reprodutoras seria o corpo visível, seria o corpo frutífero, que eu falei um pouquinho antes, que seria a parte que fica acima do solo, que chamamos de cogumelos. A nutrição seria heterotrófica, né? Ela é feita de absorção de moléculas orgânicas, e o fungo vai lançar, né, essas enzimas digestivas, que vão desdobrar as moléculas orgânicas complexas,
e vão absorver as moléculas menores, como eu disse lá no começo. E nesse processo, né, os fungos são os decompositores dos organismos mortos, né, que irão atuar como sopróbios e soprófagos no ambiente. Nos animais, assim como nos fungos, né, o glicídio que é utilizado na reserva de energia vai ser o glicogênio. E já no transporte de substâncias, ele é facilitado pela corrente citoplasmática, né, que percorre nas hifas. E existem dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, ela pode ser feita por brotamento, né, nas formas unicelulares ou fragmentação do micélio, ou também pela produção, né, dos esporos. Na reprodução sexuada, vai resultar, né, na fusão de duas hifas haploide, um N, onde o citoplasma e o núcleo vão se fundirem, né, e vão se originar duas hifas, que serão diploides. Essas duas hifas recebem o nome de 2N, né, que vão se dividirem por meiose e vão formar os esporos. O que seriam os esporos? Eles são células, né, em geral, imóveis, são bem resistentes a ambientes desfavoráveis e que, por meio de mitose, eles vão originar novos indivíduos. Na classificação desse reino, a gente está ocorrendo tantas mudanças, ainda não se entrou num consenso sobre a sua origem e nem sua evolução, por ter várias mudanças ainda ocorrendo. Trouxe para vocês 3 tipos de fungos, 3 grupos, né, de fungos que são considerados filos por diversos autores, que são os zigomicetos, os ascomicetos e os basiocomicotas. Os zigomicetos, eles vivem no solo, né? São utilizados na produção de molho de soja, hormônios anticoncepcionais e também medicamentos anti-inflamatórios. E sabe aquele bolor preto do pão? Sim, ele é um zigomiceto. Se você não sabia, agora você está sabendo. Sim, eles são zigomicetos. Já os ascomicetos, como o nome mesmo diz, ele é caracterizado, né, pelos ascos. O que são ascos? É uma estrutura produtora de esporos. E em alguns casos, né, esses ascos ocorrem em hifas isoladas, né? Mas a maioria são agrupados em um corpo, né, de frutificação, que seria aquele corpo próximo do solo, ou seja, os cogumelos, né, que são chamados de ascocarpos. Eu trouxe alguns exemplos que são utilizados no nosso dia a dia, que é o levedo, que se usa muito na fabricação de bebidas alcoólicas, a trufa, que é utilizado muito na nossa culinária, a neurospora, que é um bolor do pão, que é utilizado bastante em pesquisas genéticas, a espécie Penicillium, que é um gene, né, produtor da penicilina e de diversos queijos, né, como o Roquefort, o Camembert, aqueles 2 que eu disse, né, o Gorgonzola também, e são diversos parasitas também de plantas. Os ascomicetos têm a reprodução assexuada, a reprodução assexuada, mas a principal reprodução é a reprodução assexuada, que vai ajudar na dispersão dos fungos. Já na reprodução sexuada vai ocorrer, né, a difusão das hifas, que vão originar células produtoras de esporos, ou seja, os ascoporos, né, onde se espalhados num ambiente adequado, num solo adequado, né, eles vão germinar e vão formar um novo micélio. Os basiodiomicetos, né, eles são bem os mais conhecidos, os bem conhecidos mesmo no nosso dia a dia, que são chamados de cogumelos e orelhas de pau. Alguns são comestíveis, outros não. Alguns são bem venenosos, bem tóxicos, que se ingeridos em pequena quantidade pode ocorrer o óbito, né? Então, são bem perigosos.
são bem tóxicos, e alguns têm algumas substâncias, né, bem alucinógenas. Algumas espécies, né, de base de comicetos, né, eles atacam os vegetais, como os cereais e o café, que vão causar as ferrugens, como eu disse, né, que são bem conhecidas no nosso dia a dia. Você já deve ter presenciado no café, na folha do café, a ferrugem. Embora, né, ele possa se reproduzir assexualmente, a reprodução sexuada é a mais frequente e ocorre, né, por fusão das hifas, que vão crescer e dar origem ao basidiocarpo, que é o corpo frutífero, que é do cogumelo, o corpo frutífero do cogumelo, né? E algumas espécies, né, que formam um chapéu. Aquele chapéu do cogumelo seria o basidiocarpo. O basidiocarpo, né, ele é produzido, né, por meio da meiose. São produzidos esporos, né, que quando são liberados, espalhados no ambiente, né, adequado, e se encontram no substrato adequado, né, eles vão germinar e vão começar o ciclo novamente. E atenção, galera, não saia por aí comendo qualquer tipo de cogumelo. Eu vi esse cogumelo aqui, vou comer porque é bom. Não saia comendo qualquer tipo de cogumelo, que muitos são venenosos, como eu disse, e muitos são tóxicos. Então, não como qualquer tipo de cogumelo. É só uma pessoa que realmente conhece e consegue bem diferenciar uns dos outros. Por favor, não saia por aí comendo qualquer tipo de cogumelo. Vou estar falando agora sobre os líquens e as micorrizas, como eu disse lá no começo, dos dois. Eles são do tipo mutualística, né? São classificados, né, como mutualismo ou simbiose mutualísticas. Ambos os dois são beneficiados, né? São fungos, né, que podem ter associações íntimas um com os outros. Os líquens, ele é a associação entre o fungo e a água, ou uma cianobactéria, né? O fungo, ele pode produzir um ácido, né, que vai desagregar as rochas através das suas hifas, onde ele vai absorver água e sais minerais no solo. A partir disso, né, que eles vão absorver as águas e os sais minerais, eles vão fornecer a água para ele. Assim que ele fornecer o fungo, a matéria orgânica, né, produzida na fotossíntese. Na associação com as cianobactérias, né, pode haver o aproveitamento do nitrogênio do ar. E as cianobactérias, elas usam, né, o gás nitrogênio para a sintetização dos compostos nitrogenados. E podem ser aproveitados também pelo fungo. A reprodução, né, ela é assexuada, é feita por pequenos fragmentos, né, que pode ser levado a diversos lugares com vento, e são bem resistentes, né, a temperaturas extremas e a falta de água, e são bem comuns, né, encontrados em rochas expostas ao sol, desertos, entre outros lugares também. Esses tipos de líquen, eles são muito utilizados como bioindicadores. O que seria isso? Ele indica, né, o grau de poluição do ar. Como eles absorvem bastante facilmente as substâncias tóxicas, né, no ambiente. Então, a gente tem que ficar bem de olho com o desaparecimento desses líquens, que quando eles se desaparecem, vai indicar que o ar está muito poluído. Então, a gente tem que ficar bastante de olho nesses líquens. Já as micorrizas, elas são associação, né, de fungos com as raízes de diversas plantas e diversas espécies de plantas, né? E eles também penetram em suas células. Ele vai aumentar a superfície de absorção de água, né, e sais minerais das raízes, além de converter os sais minerais em formas fáceis de serem absorvidas pela planta. E na troca, né, a planta vai fornecer, né, substâncias orgânicas ao fungo. E de forma geral, as plantas não crescem tão bem e às vezes pode chegar até morrer se o solo for pobre, né, de sais minerais. Eles vão precisar desses sais minerais, né, para estar contribuindo para a planta. Então, se ele for pobre de sais minerais, pode ocorrer até a morte. Morrer, né, as plantas.
é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Aqui está o meu e-mail de contato. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode entrar em contato comigo por esse e-mail. Um grande abraço e fiquem com Deus.